Bem-vindos a mais um Devocionais do IBAD. No programa de hoje, teremos a mensagem da Palavra de Deus, também teremos a entrevista com o pastor Antônio Gilberto e também as dúvidas sobre o curso à distância do IBAD. Por isso, não saia daí. Voltamos já. Eu creio que o IBAD hoje é a melhor opção para qualquer jovem que quer ingressar no ministério pastoral e ter uma boa formação teológica. Sem dúvida, o IBAD é o número 1 na escola teológica interna do Brasil. Eu aprovo plenamente o conteúdo do IBAD porque é um conteúdo teológico, clássico, sem heresia, sempre primando por uma doutrina cristã em harmonia com as Escrituras. É um convite para quem tem chamado de Deus, visto da palavra do Senhor. IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, preparando hoje os que seguem o ID de Jesus. Inscrições abertas, acesse nosso site ou escreva para a gente. Olha, eu poderia dizer para você que tem um chamado de Deus, que sente no seu coração o desejo de se aperfeiçoar, de crescer tanto na área intelectual como na área espiritual. O IBAD é o melhor lugar para você estar. Eu tenho certeza que neste lugar Deus vai forjar a tua vida, vai te ensinar muitas lições, e eu tenho certeza que ao sair daqui, você será um poderoso instrumento nas mãos do Senhor para alcançar as almas, para abençoar as vidas que estão aí fora e necessitam de uma palavra, necessitam de uma ajuda, necessitam do poder de Deus na vida delas. O IBAD TV foi ao Rio de Janeiro e fomos recebidos carinhosamente pelo pastor Antônio Gilberto, que nos concedeu uma entrevista. Fique agora com o pastor Mark e pastor Antônio Gilberto. Você está assistindo os Devocionais do IBAD e é um prazer muito grande ter a sua companhia nesta noite. Hoje, o Devocionais do IBAD está no Rio de Janeiro. Viemos fazer uma visita à Casa Publicadora das Assembleias de Deus e entrevistar o pastor Antônio Gilberto, esse ilustre servo de Deus, teólogo, também o consultor teológico da nossa Casa Publicadora e também o editor da casa, pessoa que dá a checagem final em todos os livros antes deles serem impressos. Pastor Antônio Gilberto, é uma alegria estar aqui e muito obrigado por receber o Devocionais do IBAD aqui para essa entrevista. Para mim também é um momento especial de poder rever o irmão e prestar esta humilde cooperação ao IBAD, dessa entrevista, que eu acredito que seja de utilidade, graças a Deus, por sua vinda, a vida dos demais irmãos, e este momento de poder contribuir para a causa de Deus através desse programa de televisão do IBAD. Amém. Bem, antes de nós irmos para a entrevista propriamente dita, o nosso público pode estar perguntando o que está atrás aí como cenário. Bem, esse é um cenário muito histórico. E aí eu até vou pedir que o pastor Antônio Gilberto diga alguma palavrinha, porque ele conheceu o dono desta cama, desta mesa, dessa mala que está aí atrás. Trata-se do irmão e pastor Daniel Berg, um missionário sueco que veio ao Brasil juntamente com Gunnar Wingren e foram os pioneiros que começaram a nossa denominação Assembleia de Deus. Então aqui atrás está a cama, a mesa, a cadeira, alguns utensílios que pertenciam ao missionário Daniel Berg. E o irmão conheceu o irmão Daniel Berg. O que o irmão poderia dizer rapidamente a respeito desse grande homem de Deus? De fato, irmão, eu servia naquele tempo na Marinha e meu navio girava pelo mundo, e o irmão Daniel Berg, ele naquela época, ele residia em São Paulo, mas vinha regularmente ao Rio. E eu frequentava a escola dominical no campo de São Cristóvão. Então daí surgiu a minha intimidade com ele, de modo que eu tenho um livro autografado por ele. Poxa. Eu tenho notas feitas em cadernos ao vivo com ele. Então eu tive esse privilégio e a vida daquele homem foi uma inspiração para mim em muitos sentidos, que é claro que uma entrevista de curta duração como essa, certo, ninguém pode se alongar, mas ele não somente foi um pioneiro da obra no Brasil, mas foi um homem que a sua vida inspirou e inspira os crentes a viverem para Jesus. Amém. Glória a Deus. O senhor tem acompanhado o crescimento evangélico em nosso país. E o Brasil está se tornando, não somente segundo a ótica dos evangélicos, mas a própria mídia secular atesta
para o fato que o Brasil está se tornando um país evangélico. Qual o papel que a Assembleia de Deus tem tido, pastor, neste crescimento no Brasil? Graças a Deus, irmão Marcos, é verdade. E o que nós chamaríamos, entre aspas, de segredo, é o poder, a presença, a plenitude do Espírito Santo. Essa obra é uma obra pentecostal, os pioneiros trouxeram a mensagem dos Estados Unidos, e é o segredo do crescimento. É o poder, a presença, a ministração do Espírito Santo neste país. Sendo que com esse crescimento, graças a Deus, esse crescimento tão grande, crescimento imenso no momento ser uma média de mais de 20 milhões de pentecostais, com esse crescimento também vem um despertamento para a igreja se manter vigilante, porque o irmão sabe que todo crescimento implica também vicissitudes. Certo. E para concluir a minha resposta, eu acho que melhor exemplo não temos do que no livro de Atos dos Apóstolos, que retrata o andar, o crescimento, o avanço da igreja primitiva, a igreja pentecostal. E no livro de Atos, a todo instante aparece a palavra grande, grande poder, grande alegria, grandes multidões, grandes maravilhas, mas também aparece a palavra grande contenda, aparece a palavra também grande temor, aparece também a palavra grande perseguição. E lá em Provérbios a Bíblia diz, não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas se tiver bois, tem que limpar, tem que cuidar. Então a igreja não deve simplesmente se firmar, se fundamentar no crescimento sim, com a graça de Deus e o poder do Espírito Santo vamos crescer, porque Jesus está vindo, mas é preciso lançar um olhar introspectivo. Exatamente. Para ver que com o crescimento vem também dificuldades e vicissitudes. Isso, e nós vemos isso claramente em alguns até desvios teológicos, né, infelizmente, que tem ocorrido. Pastor Antônio Gilberto, a igreja evangélica hoje no Brasil, e quando eu falo igreja eu uso o termo mais generalizado da igreja no Brasil, ela busca o bem-estar e promover o bem-estar dos seus fiéis, seus membros. Em sua opinião, qual a contribuição social que a igreja pode fazer hoje no Brasil? Irmão Marcos, olha, a Assembleia de Deus, uma potência como a meu ver, ela deveria estar fazendo mais na área social, porque isso também é evangelho. Irmão, recorda-se que uma boa parte do ministério de Jesus foi dedicado à área social, ao bem social, curando enfermos, ressuscitando mortos, dando pão inclusive aos famintos, socorrendo os atribulados. Então, eu sei, todos os crentes sabem que a força de vanguarda da igreja é a evangelização, a proclamação do evangelho, o ganhador de almas, mas não pode também esquecer de ao mesmo tempo cuidar da área social. É tanto que Jesus disse, o que não fizerdes a um destes meus pequeninos, a mim não fazeis. Então, a sua pergunta é muito oportuna, quem sabe se não vai despertar a liderança em todos os sentidos, desde a criança ao lado feminino e ao masculino e ao lado ministerial, para cuidarem mais da área social da igreja. Graças a Deus que alguma coisa está sendo feita. Em minha própria igreja aqui no Rio, a Assembleia de Deus em Cordovil, nós temos um bom serviço social, mas podia ser muito maior se houvesse mais abnegação, mais dedicação e também mais estudos e pregações nesse sentido. É mesmo porque o trabalho social é uma forma tangível para o descrente sentir o amor de Deus. Muitas vezes os que estão fora, eles apenas olham para o lado físico, material, e nós temos essa oportunidade de ministrar as suas necessidades e de sentir de forma empírica o amor do Senhor Jesus. Pastor, Deus tem me usado de uma forma maravilhosa em nossa denominação. O Senhor tem sido um autor de muitas obras, se não me engano mais de 15 obras, ou 15 obras o Senhor já escreveu, tem atuado como editor da Casa Publicadora, enfim, o irmão tem tido um ministério muito profícuo aqui no Brasil.
e fora do Brasil, porque muitas das obras do pastor Antônio Gilberto estão também sendo editadas em outras línguas. Mas o que Deus tem colocado no seu coração para o futuro? O que Deus está falando ao seu coração? Amado irmão Marco Lemos, de fato são ao todo 15 obras. Umas maiores, outras menores, e algumas delas quase em forma de opúsculo. E algumas estão, inclusive, esgotadas a propósito, porque nós estamos implementando, estamos providenciando uma ampliação, uma atualização. Mas o meu plano para o futuro, e inclusive a Casa Publicadora está no meu calcanhar, é que o meu arquivo de anotações, o meu arquivo de esboços de pregação, esboços de estudo, enfim, seja transferido para a posteridade através de publicações. Então, eu estou empenhado em pegar o material que já está circulando e reformular, ampliar, que muitas vezes um pensamento está em 2, 3 linhas, eu devo colocar em 8 ou 10 ou mais, e antes que Jesus venha, antes que seja tarde demais. Então eu espero em Deus que nos próximos meses, quem sabe no próximo ano ou segundo ano pela frente, tenhamos mais material de nossa lavra pela misericórdia de Deus. E eu estarei ansioso por ver, porque eu sou fã seu e eu creio que milhares de nossos telespectadores também estarão ansiosos por receber essa obra, esse material contendo as anotações, mensagens, estudos do pastor Antônio Gilberto. Irmão Marques, e o irmão que é missionário das Assembleias de Deus da América aqui no Brasil, é interessante ele dizer que tudo começou na Berean School of the Bible. Puxa há vida. muitos anos, muito antes do irmão nascer. Eu fiz aquela escola e tudo começou dali. A inspiração, devido serem livres de homens cheios do Espírito, e outra coisa, defensores a todo custo da sã doutrina. Meu Deus, eu nunca deixo de agradecer a Deus pela escola. Felizmente nós temos hoje a Globe University, que é uma sequência da Berean School of the Bible. Exatamente. Pastor, falando desses primórdios, né, do seu curso teológico pela Berean School of the Bible, que é a escola bíblica bereana, tradução para o português, como aconteceu, pastor, a sua chamada para o ministério pastoral? Bom, Jesus me salvou aos 13 anos e quem me ganhou para Jesus foi o meu mano, que o irmão conhece bem, o pastor José Apolônio. E poucos meses depois que eu fui batizado em água, e depois batizado com o Espírito Santo, eu comecei a sentir uma atração para o ministério, ou seja, um desejo incontido de estudar a Bíblia de maneira sistemática e também de testemunhar. E comecei a ganhar almas para Jesus. Uma das primeiras experiências foi quando eu ganhei toda uma família para Jesus com 7 pessoas. 7 pessoas, inclusive 2 dessas pessoas são pastores. E daí começou, mas não havia assim uma coisa definida. Mas chegou a hora em que tudo se definiu e eu abracei o ministério de tempo integral. Mas tudo começou assim. Deus dirige cada um de maneira diferente. Irmão, já viu que Deus tem um plano para cada vida. Exatamente. É tão belo de ver como Deus, ele fala individualmente e ele tem a sua forma de chamar os seus. De conduzir os seus. Pastor, o senhor fez um curso teológico pela Berean School of the Bible. Qual o papel que o senhor vê ou enxerga que os seminários, faculdades teológicas e institutos bíblicos têm no preparo do obreiro? Olha, é um papel preponderante e por mais que a gente enfatiza, nunca enfatizaremos o suficiente. Porque o irmão recorda que no Antigo Testamento, na época de Samuel, surgiram as escolas, que hoje nós chamaríamos de seminários ou educandários evangélico-teológicos. Vem a escola de profetas, e etc., aquilo outro. Mas quando Jesus veio ao mundo, o irmão recorda que os evangelhos registram Jesus mais ensinando do que pregando. Mais ensinando. E foi ele mesmo que disse, ide e ensinai. Então as igrejas evangélicas, no caso a nossa Assembleia de Deus, só agora há poucas décadas é que veio
a instalar institutos bíblicos com estudo no sentido sequencial, no sentido formal, no sentido contínuo. Mas graças a Deus por isso, hoje nós temos no Brasil uma boa gama de escolas teológicas, esperamos que prossiga. Agora, um desafio, irmão Marcos, um desafio que a gente nota é a docência, o corpo docente. O corpo docente. E a palavra que eu deixo nesse programa é que em seminários, educandários teológicos, não somente a administração, mas os docentes, os professores, cada vez mais vivam uma vida consagrada a Deus, cheia do Espírito e primando pela ortodoxia doutrinária. Por que o irmão Antônio Gilberto está deixando esse lembrete ser uma coisa aparentemente simples? É porque na Bíblia estão os exemplos, e nós temos lá em Atos capítulo 20, Deus usando Paulo para dizer, dentre vós mesmos surgirão, com aquelas ideias desviadas. E lá em 2 Pedro, na primeira epístola, Deus usou Pedro para dizer, dentre vós mesmos surgirão homens que falsificarão a doutrina. Irmão Marcos, quando perigos que rondam a igreja vêm de fora, é ruim, é maléfico, mas pelo menos a gente fica de orelha em pé. Mas quando surge dentro de casa, eu lhe pergunto, como se precaver? Só orando muito, mas nós vivemos dias difíceis atualmente. Pessoas que ninguém jamais imaginou de enveredar por esse caminho, o fato está acontecendo. Então que Deus multiplique as escolas, Deus multiplique o IBAD, com todos os cursos que tem, tanto o curso frequencial, como o curso, como eu estou sabendo, é curso à distância, que Deus abençoe. Mas eu creio que um lembrete desse é oportuno devido estarmos no fim dos tempos. E eu queria pegar um gancho, porque uma das coisas, pastor Antônio Gilberto, que eu tenho notado, e eu tenho 50 anos de idade e quase 20 anos como pastor, 20 e poucos anos como pastor, e eu me lembro, na minha adolescência e na minha juventude, de uma igreja que tinha um padrão. A Assembleia de Deus, quando se falava em Assembleia de Deus, ela tinha um padrão. Você podia falar da Assembleia de Deus de Belém do Pará, do Rio Grande do Sul, de Vitória, de Campo Grande, de São Paulo, do Rio. Ela tinha uma identidade. E hoje o que me preocupa muito é que nós estamos vendo uma descaracterização do que é a Assembleia de Deus. Eu não sei se o senhor enxerga isso que eu enxergo também. Sim. E que vem justamente de onde o senhor está falando. São pessoas de dentro da denominação que começam muitas vezes a importar ideias de outros países, importar modismos e até um termo que eu não sei se está no dicionário, invencionices, e acabam, sabe, descaracterizando e até ferindo a sã doutrina. Realmente, nesses últimos anos, Deus tem falado comigo a esse respeito, dessa descaracterização, dessa perda de identidade. Eu orei a Deus e tudo começou na minha própria igreja em Cordovil. O ministério reunido perguntou-me agora, uns 3 anos atrás, se eu tinha algum material no arquivo sobre identidade da igreja. Identidade partindo da Bíblia. Não apenas identidade no sentido de compostura, no sentido de porte, no sentido de linguagem, não, mas partindo da identidade bíblica. E eu disse, eu tenho alguma coisa, mas era pouca coisa. Eu orei e o resultado foi uma apostila de mais de 30 páginas. Já ministramos um seminário, mais de um, de curta duração, ou seja, de uma semana ou meia semana, e Deus tem abençoado. A sua pergunta é muito oportuna. A Assembleia de Deus sabe que custa caro manter a identidade, mas o certo é que essa identidade que o irmão se refere, ela está perdendo nuance, perdendo vez, perdendo qualidade, infelizmente. A meu ver, devido a eu viajar um pouco, o fato não ocorre só no Brasil, mas no Brasil o caso é mais patente devido à grandeza da obra. De sorte que essa pergunta da entrevista, eu sei que é uma pergunta que não é muito benquista, não é muito simpática, é meio nevrálgica, mas a verdade é que a Bíblia diz, conserva o modelo. Está na tradução modelo.
Modelo, meus amigos, meus irmãos, modelo é um padrão. É um molde, né? E nós encontramos, quando Deus revelou a Moisés o plano do tabernáculo, no final, mais de uma vez, diz a Bíblia, conforme o modelo que tu viste, conforme o modelo que eu te mostrei. E isso prossegue no Novo Testamento. Não é fácil, irmão Marco, conservar o modelo. Modelo que eu digo no sentido de ortodoxia, a planta divina, a planta da construção. Mas, graças a Deus por essa pergunta do programa, talvez está sendo a minha resposta mais extensa, mas eu creio que será útil para a nova geração e para todos os obreiros, afinal de contas, e para a igreja em geral. Amém. Mas voltando a falar sobre educação teológica, pastor Antônio Gilberto, em sua opinião, que contribuição o IBAD tem trazido à igreja brasileira hoje? Irmão Marco, como o irmão é de casa e bem sabe que o IBAD foi e é a primeira escola teológica, o primeiro educandário teológico das Assembleias de Deus no Brasil. Eu lembro da época que foi fundada, enfim, conheço os primórdios, devido a ser amigo pessoal, pela misericórdia de Deus, minha esposa e eu, do seu pai, o nosso querido irmão João Colenda e a irmã Doris. E, inclusive, acho que o irmão sabe que eles foram meus padrinhos de casamento, né? Eu e minha esposa nunca esquecemos isso. E o IBAD, graças a Deus que ele tem sido e continuará sendo um referencial. Eu, pessoalmente, em estudos, pregações, escritos, notícias que se publicam em boletins de igreja e pedem minha ajuda, eu, vez por outra, cito o IBAD, o nome fica registrado, devido ao IBAD se manter firme e irredutível em pregar o Evangelho nos moldes do Novo Testamento e ministrar a palavra de Deus de maneira sensata, outra coisa, de maneira profunda, de maneira devocional e, acima de tudo, de maneira ortodoxa. A nossa oração é que, até Jesus voltar, o IBAD permaneça crescendo, mas também mantendo a pureza doutrinária da igreja. Amém. E esse é o nosso desejo. Ali no IBAD nós trabalhamos para realmente representar o que a denominação é e os princípios, os valores, o modelo que a Assembleia de Deus tem produzido nesses anos todos, à luz da palavra de Deus. Eu sei, irmão Marco, interrompendo, que não é fácil. Não é. Eu creio que se o irmão fosse relatar, diria do preço que tem pago por isso, em vários sentidos. Mas, graças a Deus por essa pergunta. Mas o senhor tem sido um homem que tem tido uma vida muito produtiva para o reino de Deus aqui no Brasil. E hoje milhares de irmãos assembleanos e não assembleanos, e pastores e missionários, consideram o irmão como um referencial, né? Hoje talvez tenhamos aí milhares de jovens que nos assistem, e alguns desses jovens Deus está chamando para a obra do Senhor, tem uma chamada de Deus. Qual o seu conselho, pastor Antônio Gilberto, para essa juventude que nos assiste hoje? O que o senhor lhes diria a respeito da chamada ministerial, como devem conduzir suas vidas? Irmão Marcos, a chamada ministerial ocorre de várias maneiras, porque depende da vontade soberana e da presciência de Deus. Mas o meu conselho para a juventude é que você, rapaz ou moça, salvo pela graça de Deus, primeiro, viva uma vida consagrada. O que é uma vida consagrada? É uma vida totalmente dedicada a Jesus Cristo. É aquilo que ele disse várias vezes, de todo o teu coração. Ou seja, uma vida cristã irrestrita. É claro que isso implica renúncia, mas Deus dá graça. Um segundo conselho que eu deixo é que este jovem encha-se do Espírito Santo. Amém. Busque o batismo com o Espírito Santo e receba-o, segundo as Escrituras. E outra coisa, conserve, cultive as línguas estranhas do Espírito, porque as línguas estranhas não são um passatempo, elas são de edificação para o portador. Um terceiro conselho é que estude a Bíblia. Estude a Bíblia de maneira sistemática. Estude, que eu digo, individualmente, porque a Bíblia é a palavra do Deus vivo e ela é uma bênção em todos os sentidos, mas que o primeiro, que é viva para Jesus, é o princípio. Está aí, você que tem essa chamada de Deus, eu acho que o que o pastor Antônio Gilberto falou é de fundamental importância para a tua vida, e eu creio que Deus usou-o neste momento para falar ao seu coração.
Bem, estamos chegando ao final dessa entrevista. Está tão gostoso, pastor, estar aqui na sua companhia De fato. e conversarmos sobre vários assuntos. Mas eu creio que tem muita gente que quer conhecer algumas coisinhas mais sobre o pastor Antônio Gilberto. Então nós vamos bater um ping-pong rápido aqui, de perguntas rápidas. Vamos ver. Sobre algumas preferências e coisas do pastor Antônio Gilberto. Pastor, qual a sua cor preferida? Olha, a minha cor preferida é azul. E o seu prato predileto? Olha, meu prato predileto é frango ensopado com batata. Oh, benção. Olha, quando eu encontro isso, a coisa vai longe. Frango ensopado com batata. Batatinha. E uma saudade? É da primeira congregação que eu frequentei, quando Jesus me salvou. Hoje o prédio não existe mais. Hoje o prédio é um prédio novo no Rio Grande do Norte. Mas ali foram momentos de profunda comunhão com Deus. Então a saudade é do templo. Amém. Um sonho que o senhor tem? Pegar todo o acervo que eu tenho e colocá-lo na mão do público. Acervo que eu digo de notas e mensagens, é um desejo que eu tenho. Um arrependimento? É uma coisa aparentemente simples, mas às vezes Deus, Ele fala comigo. E irmão sabe que quando Deus fala, ninguém tem dúvida que é Ele que está falando. Né? E às vezes em casa, eu já na cama para dormir, Deus me desperta para colocar um apontamento lá no bloco para amanhã. E imagina o que aconteceu. Faz muitos anos isso. Eu ia de ônibus viajando e veio à mente um assunto para meditar e etc. E eu tinha material ali disponível, mas por descuido e comodidade não o fiz até hoje. Eu acho que Deus já fez isso justamente para me admoestar. Até hoje o assunto, já jejuei, inclusive para esse assunto voltar à mente. Interessante é que naquele pequeno trecho de ônibus estava o assunto praticamente esboçado na minha mente e eu tinha papel disponível ali, mas não fiz, por descuido, enfim, resultado. Até hoje, o meu arrependimento continua de não ter na hora anotado tudo. Que o Espírito estava colocando. Que o Espírito estava colocando. Então, até hoje, eu tenho esse arrependimento. Pastor, um livro que o senhor está lendo ou acabou de ler? Olha, um livro que eu li, que mudou também a minha vida, é o livro Plena Submissão, de Edwin Orr. O irmão sabe que ele ainda vive nos Estados Unidos, beirando os 100 anos, um avivalista. Esse livro é traduzido, foi publicado no Brasil há muitos anos, Plena Submissão. Esse livro, para mim, continua sendo um livro atual. Eu leio a Bíblia, mas também leio Plena Submissão. Eu recomendo. A casa publicadora aqui parece que vai lançar na língua portuguesa. E o livro que mais impactou a sua vida? O livro que mais impactou a minha vida foi o livro da biografia, a biografia daquela irmã que foi missionária no Egito e fundou o orfanato Lillian de Thrasher. Aquela biografia, olha, mudou, eu leio e continuo lendo, vale a pena. Como é que Deus usou aquela irmã, inclusive a viagem, a primeira ida para o Egito, como é que Deus supriu tudo e levantou aquela obra que até hoje é uma bênção, em todos os sentidos que não posso imaginar. E muita gente nem sabe. A mãe do Nilo. Muita gente nem sabe que aquela obra que ela fundou vem influenciando o próprio país. Inclusive, há deputados no parlamento egípcio que são fruto daquele trabalho. E todo mundo sabe que dos países muçulmanos, o país mais moderado, né? Mais moderado. E muita gente não sabe que é a mão de Deus através daquela obra que aquela irmã fundou. Puxa vida. Que maravilha. Bem, eu espero que você tenha sido grandemente abençoado como eu fui nesses momentos que Glória a Deus. Gastei aqui ao lado desse grande servo de Deus, pastor Antônio Gilberto, e quero dizer muito obrigado
por nos conceder essa entrevista, que Deus possa lhe Disponha. abençoar. E eu gostaria que o senhor desse uma palavra final aos nossos telespectadores, alguma coisa que Deus tem colocado no seu coração. Bom, para os telespectadores, uma palavra rápida de 1 segundo é que, se algum dos nossos ouvintes e que estão observando esse programa ainda não é convertido, salvo, entregue-se para Jesus imediatamente, não há outro caminho. E se porventura algum irmão que nos vê, que nos ouve, está afastado dos caminhos do Senhor, volte imediatamente, porque a vinda de Jesus é o fato mais iminente. Não estou dizendo eminente, iminente. Ou seja, pode ocorrer a qualquer momento. Do jeito que os sinais estão patentes, meu amigo, meu irmão, a vinda de Jesus, é claro que não estou me referindo à volta dele em glória, esplendor e majestade e poder. Eu estou me referindo à etapa da vinda dele para levar a sua igreja, que a Bíblia chama de arrebatamento. Venha depressa para Jesus. E finalmente, para você que é um crente edificado e maduro, viva ainda mais para Jesus e dê ainda mais. Se você pode dar 80, não dê 60. Se você pode dar 100 para Jesus, não dê 80. Ou seja, faça como a parábola do semeador. Ou seja, dê o máximo para Jesus. E lembre-se que isso não ficará em vão. Isso não será em vão. Porque Deus, Ele sabe retribuir. Tanto nesta vida e muito mais na outra. Em nome de Jesus. Bem, obrigado, pastor Antônio Gilberto. Não saia daí, continue sintonizado, porque temos mais coisa para você aí no Devocionais do IBAD. Chegou o momento em que gostaríamos de tirar as suas dúvidas sobre o curso à distância de teologia do IBAD. Por isso, não perca este momento onde você poderá sanar as suas dúvidas e pegar todos os endereços para que você se torne mais um aluno do curso à distância do IBAD. O que é o curso IBAD à distância? O curso IBAD à distância é um projeto elaborado pelo IBAD para levar toda a tradição, qualidade e excelência no ensino teológico para todas as pessoas que não têm a oportunidade de vir a Pindamonhangaba para estudar a Palavra de Deus. O IBAD à distância é só para jovens? Esta é uma ótima pergunta que muitas pessoas fazem. E a resposta é: o IBAD é para todas as pessoas. Você precisa ter no mínimo 16 anos de idade e você pode fazer o curso do IBAD. Não há restrições quanto à denominação que você pertence, não há também restrições acadêmicas, você precisa apenas ter o ensino fundamental e 16 anos de idade no mínimo, e você pode cursar o curso básico de teologia à distância. Quanto tempo eu gasto para me formar? O currículo do curso básico à distância do IBAD é composto de 24 matérias e você estuda uma matéria por mês. Portanto, você pode concluir este curso em 24 meses. Como posso me matricular? É simples, você pode escrever para o endereço que aparece na sua tela, ou então você pode telefonar no horário comercial para o telefone código 12 3642 5188, ou então enviar um e-mail para cursos@ibad.com.br e você receberá informações de como se matricular neste curso IBAD à distância. Existe alguma forma de estudo em grupo? Uma das características importantes deste curso é que ele pode ser estudado em grupo. Sim, você pode estabelecer um núcleo de estudos teológicos do IBAD na sua igreja. Fale com seu pastor, com o líder da sua igreja, para entrar em contato conosco. E nós teremos condições especiais para igrejas que desejem estabelecer um núcleo de ensino teológico do IBAD na sua cidade. Entre em contato conosco nos endereços que aparecem em sua tela e nós estaremos dando um retorno para você e o IBAD poderá estar funcionando na sua igreja em breve. Qual a vantagem do núcleo para a minha igreja? Existem várias vantagens para uma igreja estabelecer um núcleo do IBAD. Entre elas, eu ressaltaria a primeira, que é ter a qualidade e tradição dessa instituição representada em sua igreja. Também, pela qualidade do material didático, a igreja estará suprindo aos seus membros uma oportunidade de crescer teológica e espiritualmente. Bem como o Instituto Bíblico oferece condições especiais para as igrejas estabelecerem um núcleo e, portanto, a igreja não teria nenhuma despesa do seu orçamento para que o IBAD funcionasse nas suas dependências. A minha formatura será no IBAD? A formatura é um momento especial para quem faz um curso. O IBAD
quer proporcionar um momento memorável para você. Se você está estudando como um aluno individual diretamente com o IBAD, você poderá vir a Pindamonhangaba em datas estabelecidas no calendário escolar e participar de uma cerimônia de formatura juntamente com muitos outros alunos de diversas partes do Brasil que estarão se formando com você. Se você estuda em um núcleo, a formatura será na sua igreja e o IBAD estará enviando um representante para esta solenidade tão memorável. Qual o valor do curso? Uma das principais preocupações do IBAD ao lançar esse projeto foi com o custo. Infelizmente, nós notamos hoje que existem vários cursos e muitos deles são muito caros. O IBAD desenhou esse projeto para ser bem acessível a todas as pessoas do Brasil. Você receberá um livro todos os meses na sua residência e o custo da mensalidade é R$ 39,00. Isto inclui o livro. E se você pagar na data do vencimento ou antes, você não paga o frete. O frete fica por conta do IBAD. Quem produziu os livros? Esta é uma questão muito importante. Por quê? O IBAD se preocupou não somente em produzir um material, mas produzir um material que representasse o que o Instituto Bíblico de Pindamonhangaba realmente é. Os professores do IBAD, pastores do IBAD e ex-alunos do IBAD são as pessoas responsáveis em produzir esse material didático. E, portanto, ele representa, assim, a missão e filosofia de ministério que essa instituição tem estabelecido no Brasil ao longo de meio século de existência. Eu quero dizer a você que você não pode perder essa oportunidade. Anote o endereço que aparece na sua tela ou escreva para nós através do e-mail cursos@ibad.com.br ou ligue para a gente, 0 Operadora 12 3642 5188. Estaremos prontos a receber o seu contato para podermos ajudá-lo a se tornar um aluno do curso à distância do IBAD. Atenção! Chegou o curso de teologia mais esperado do Brasil, IBAD à distância. Sim, você pode fazer este curso no conforto de sua casa ou na dinâmica de um núcleo em sua igreja. 24 matérias, escritas por professores e mestres do IBAD, garantindo a tradição, qualidade, excelência no ensino da Palavra de Deus. Não perca esta oportunidade. Matricule-se já, ligando para 0 Operadora 12 3642 5188. O IBAD espera por você. Chegou o momento mais importante dos devocionais do IBAD, que é a mensagem da Palavra de Deus. Por isso, não perca o que Deus tem para falar a você neste momento. O tema da minha mensagem é Encontro com Deus. Você já teve um encontro com Deus? Encontro com o Senhor Jesus. Eu tenho certeza que nesta noite, Deus, o Deus que nós servimos, o Deus da providência, Ele tem uma bênção para a sua vida. Como o pastor Mark disse há pouco, basta você abrir o seu coração, crer nesse Deus que você serve, Ele vai operar o impossível na sua vida nesta noite. Pois bem, nesta época, a nação de Israel, o povo judeu, estava dividido em dois reinos. O reino do norte, chamado de Israel, e o reino do sul, chamado Judá. Essa divisão veio na época ou depois da morte do rei Salomão. E neste momento, nós temos a figura do profeta Elias, profeta de Deus, o qual fora chamado para estar profetizando para o reino do norte, cujo governante nesta época era o rei Acabe e a rainha Jezabel, uma mulher má, uma mulher idólatra, que trouxe a adoração a Baal para o povo de Israel. Uma mulher que fez com que Israel desviasse e abandonasse, deixasse o Senhor Deus e servisse a Baal. Baal significa marido, senhor. Ele era uma espécie de deus tribal e também era considerado como deus da natureza, deus do fogo, deus do vento. E esse era o Deus ao qual eles estavam servindo naquela época. Mas nós observamos que o profeta Elias, esse profeta de Deus, ele se levanta e lança um desafio e abertamente, publicamente, desafia o rei Acabe, a rainha Jezabel e todos aqueles que adoravam a Baal juntamente com seus profetas.
E naquele momento ou naquele dia, Deus dá um grande livramento, uma grande vitória, respondendo do alto dos céus com fogo. Porque Elias havia dito: vamos ver quem é Deus em Israel. Vamos fazer uma prova. Aquele que responder com fogo do céu, este será Deus em Israel. E a Bíblia nos diz claramente que eles clamaram e não houve resposta. Mas quando o homem de Deus clamou, Deus enviou fogo do céu naquele dia. E a Bíblia diz que todos clamaram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E depois disto, por 3 anos e meio não chovia na terra. Novamente o homem de Deus, Elias, ele ora, ele clama. E Deus envia chuva, e vem chuva em abundância. Mas, eu quero ressaltar nesta noite, chamar a atenção, que as coisas, apesar de tudo que ocorreu, não saem exatamente como o profeta queria ou pensava. E a frustração acaba tomando conta da sua vida. Depois daquele milagre maravilhoso, todo aquele poder, agora Elias passa por um momento difícil, um momento de frustração na sua vida. E eu quero apresentar nesta mensagem 3 conselhos importantes para o nosso relacionamento com Deus. Primeiro, que a vitória é um começo, não é um fim em si. Segundo, não se esconda na caverna. E terceiro, aprenda a ouvir a voz do Espírito de Deus falando no teu coração. Nós percebemos no texto que as expectativas de Elias foram frustradas. Ele fica decepcionado, ele fica desiludido. Por quê? Porque ele pensava que Acabe não daria mais crédito àquela mulher ímpia, não daria mais ouvidos a ela. Mas nós entendemos que acontece justamente o contrário. E por que eu posso afirmar isso? O texto me dá base para isso. Porque Jezabel continua com força total. Ela continua mandando. Porque ela diz: olha, como tu fizeste com os meus profetas, assim farei contigo amanhã. E que me castigue os deuses se eu não fizer isso contigo. Elias, foi o recado que ela mandou para ele. Diz que o mataria, como matou os seus profetas. E nós percebemos que ninguém saiu em defesa de Elias. Nem o rei Acabe. Ninguém saiu em defesa dele. Nada mudou. E isso trouxe uma certa frustração para o profeta Elias naquele momento. E quero ressaltar uma coisa: não frustração com Deus. Elias não estava frustrado com Deus. A frustração era por ver que o povo, apesar de receber, presenciar o grande poder e milagre de Deus, mas não tinha forças para vencer aquela mulher e para voltar-se inteiramente para o Senhor e continuar servindo a Ele. Aí nós percebemos que do cume do triunfo, Elias vai ao vale da desilusão. E ele resolve fugir de uma mulher, fugir para não perder a sua vida. Ele orou e fogo caiu do céu. Ele orou e veio chuva em abundância. Mas agora, neste momento, ele teme pela sua vida e ele foge de Jezabel. E a Bíblia nos diz que com medo, Elias caminha em direção ao deserto, caminho de um dia, e se entrega totalmente ao fracasso, chegando a pedir a própria morte. Tire a minha vida, eu não aguento mais, eu não suporto mais. E desiludido, debaixo daquele arbusto, sem forças, desanimado, Elias dorme. A Bíblia nos apresenta esse servo de Deus, impulsivo pelas suas ações. Talvez ele pensara que com todo aquele estrondo, a renovação do povo viria, aquele milagre maravilhoso. Mas ele aprendeu, e nós aprendemos nesta noite, que não é assim. Devemos aprender, amados, conquistar uma vitória,
Não é simplesmente determinar algo e pensar que a minha determinação é que vai fazer alguma coisa semelhante a uma confissão positiva. Vencer, conquistar batalhas hoje, vitórias, não é tão simples assim, porque exige algo da nossa parte. Eu seria muito simplista de dizer que Deus vai te abençoar hoje, mas se não dizer para você que se não buscar a santificação, viver na presença de Deus, não vai adiantar nada. Eu sempre digo uma coisa, Deus tem compromisso dentro do pacto. O pacto que é estabelecido, mas se você pular fora do pacto, Deus já não tem compromisso. Ele é misericordioso, te dá chances, mas é dentro do pacto que Ele vai cumprir tudo na tua vida. Aleluia. A vitória não é um fim, e sim um começo. Nós temos um exemplo maravilhoso de Davi, do próprio Davi. Ele venceu um urso, teve uma vitória, mas depois do urso veio um leão. Depois do leão veio um gigante chamado Golias. E em nome do Senhor dos Exércitos, ele venceu, mas não era vitória, não havia acabado ainda. Depois do gigante, ele venceu exércitos. Foi até aclamado um grande guerreiro, um grande homem. Mas não para por aí a vitória de Davi. Ele se tornou rei em Israel. Mas então, irmão, acabou. Então essa foi a vitória final de Davi? Não. Porque um dado momento Deus disse para ele: Davi, eu tenho uma obra grandiosa contigo, que será para a posteridade, será para a eternidade, porque da família dele viria o Salvador da humanidade, Jesus Cristo de Nazaré. E nós precisamos, para alcançar a vitória por completo, persistência, paciência e fé inabalável. É preciso estar sobre uma base sólida. É preciso crer no poder genuíno de Deus e na sua palavra. Quantos que desistiram da sua jornada e estão dormindo, não sonham mais? Talvez você está aqui hoje, aqui nesta noite, talvez o seu sonho está morrendo. Ou você que está me assistindo agora, quem sabe o teu sonho está morrendo. Você está permitindo que Satanás faça isso na tua vida. Mas eu quero dizer nesta noite agora, se você está vencido pelo medo e pela desilusão, eu quero dizer para você, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai te despertar. O Senhor Jesus, Ele vai te animar, Ele vai te avivar e vai dar a certeza da vitória na tua vida. Vai te animar com o seu poder, com a sua palavra, com a sua unção. Eu quero afirmar que você vai voltar a sonhar, porque o sonho que você tem não é teu, é o sonho de Deus na sua vida. E você faz parte desse sonho. E o Senhor nesta noite, Ele vai manifestar o seu poder e a sua glória na sua vida. Em segundo lugar, segundo conselho, o encontro com Deus é fora da caverna. Nós temos um quadro, Elias desanimado, esperando a morte, adormecido na caverna interior, no seu interior, e resolve não caminhar mais. Ele desiste de tudo, mesmo de viver. Ele deixou o moço. Deixar o moço significa não há mais obra. Está acabado. Não preciso mais de você. Deixou o moço para trás. Porém, Deus não pensava assim. Iria demonstrar para o profeta Elias que o seu poder, que a sua glória se aperfeiçoa na fraqueza. E que ele deveria unicamente confiar no Senhor e não desistir. E que eu acho lindo nessa passagem, que eu entendo, é que mesmo que Elias quisesse desistir, como homem de Deus, o Senhor não permitiu que ele desistisse. Sabe o que significa isto? Que se você está no pacto, permanece diante de Deus, Deus não vai te deixar desistir. Deus não vai te deixar desistir. Você vai continuar a tua jornada e vai glorificar o nome do Senhor. E a sua glória vai ser manifestada. Porque há esperança. No momento crítico, o sustento de Deus aparece. Era um momento crítico para o profeta. E Deus pacientemente começa a trabalhar na vida dele. Prepara alimento, água, e envia o seu anjo para o fortalecer.
E a palavra de Deus para Elias era: levanta-te, longa é a tua jornada. Levanta-te. E nós percebemos que Elias se levanta, depois de estar ali adormecido, comeu, bebeu, dormiu novamente, o anjo lhe toca e diz: vai, Elias, a tua jornada é longa. E Elias, com aquela força que ele recebeu, ele vai em busca da renovação. E onde ele vai? Ao monte de Deus, com o alimento do Senhor. A Bíblia diz que Elias caminha 40 dias em direção a Horebe, ao Sinai, ao monte de Deus. Com suas próprias forças, Elias caminhou um dia pelo deserto. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Com as suas próprias forças, ele caminhou um dia pelo deserto. Mas com o alimento e a força que Deus lhe deu, ele caminhou 40 dias. E a resposta de Deus para Elias, quando ele chega ao monte de Deus, é uma pergunta: que fazes aqui, Elias? Eu não sei quanto tempo você está na prova ou no deserto, mas hoje, com a força do Senhor, você vai caminhar, mesmo na prova, e vai glorificar o nome do Senhor. Deus quer você no Monte Santo. Deus quer você na sua presença, porque é lá na presença de Deus, é lá que Ele vai falar contigo, não é em outro lugar. E estar no Monte Santo de Deus é vida de oração, é vida de consagração, é vida de santificação, é uma vida em que você aplica realmente o significado de ser santo, que é virar as costas para o pecado. Assim é que você deve viver na presença desse Deus santo, santo, santo e maravilhoso. Deus quer você fora da caverna, e Deus quer te trazer, e Deus quer te mostrar que há mais conquistas para você. Deus te traz para fora nessa noite e diz para você: olha, meu filho, minha filha, olha o que eu tenho para ti, olha o horizonte, é para lá que eu vou te levar. Mas em terceiro e último lugar, aprenda a ouvir a voz do Espírito, e virá a renovação na sua vida. Aprenda. Deus ensinou a Elias que nem sempre a força resolverá o problema, mas sim a sua palavra. Ele não deveria desanimar, porque o Senhor é Deus de vitória. Com certeza, Deus daria cabo de Jezabel. Com certeza, Deus faria isso. Com certeza, Deus não permitiria a morte do seu profeta. Você não vai provar a morte, Elias. Não. Quando ele disse: quero morrer, Deus já dizia: tu não vais provar a morte. Aprendemos com Elias que, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz do Espírito de Deus, nós começamos a entender e perceber que o poder está na palavra de Deus. O vento, o terremoto e o fogo nem sempre resolvem, mas a palavra de Deus é a solução para a sua vida. A palavra. Deus não quer seus servos amedrontados. Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Deus nunca vai te direcionar para fugir da batalha, sempre vai te direcionar para ir para a batalha, porque Ele vai à frente e garante a sua vitória. Elias, vá, porque eu vou preservar lá 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Elias, a minha obra continua. Elias, você tem algo mais ainda a fazer. Vá, Elias, e faça a minha vontade. Aprenda com Elias nesta noite, que a palavra de Deus é o mais importante. E com ela vem os milagres, com ela vem o poder. Deus não te quer na caverna, saia dela agora em nome de Jesus. O diabo quer te aprisionar, ele quer frustrar os planos, matar seus sonhos, mas Deus te traz hoje para a luz, te dá autoridade para vencer todos os exércitos de demônios que se levantam contra a sua vida. Deus te dá autoridade para vencer nesta noite. Deus está te chamando para uma grande obra. Ei, Deus está te chamando para uma grande obra, uma obra maravilhosa. Levante-se e receba hoje o poder, a autoridade e a unção de Deus na sua vida. E caminhe sobre esta terra, caminhe, crendo neste Deus maravilhoso. Caminhe, porque Ele vai à tua frente.
Se não estiver à frente, vai estar do teu lado, batendo no teu ombro dizendo: pode ir que eu estou contigo. Pode ir que eu vou passar contigo. Mas você vai chegar lá, porque eu sou contigo. Receba o que Deus tem para você hoje. Deus vai te colocar diante de reis e rainhas. Deus vai te colocar em um alto lugar, para que você faça a diferença e faça a sua vontade. Ouça a voz do Espírito falando ao teu coração nesta noite. Espero que você tenha sido grandemente abençoado por esta mensagem, como eu fui. Não cesse de buscar o poder do Espírito Santo todos os dias para a sua vida. Bem, chegamos ao fim de mais um Devocionais do IBAD. Eu quero convidá-lo a escrever para nós através do endereço que aparece na sua tela ou através do e-mail devocionaisdoibad@ibad.com.br. Queremos ouvir de você o quanto esta programação tem abençoado a sua vida. Que Deus abençoe e até o próximo programa.